Lembram-se que a gente expôs com a Juliana Lopes uma fila gigantesca no Planalto de representantes de centrais sindicais, de sindicatos, que estavam indo até o encontro do presidente para poderem discutir o salário mínimo. Fazer uma pressão por uma alta maior do salário mínimo. Além de um possível reajuste no valor deste ano, tem uma nova política de valorização do salário mínimo que também deve ser discutida. Já que temos esse assunto em alta, temos aqui Thaís Herédia, viu? Para a gente poder ouvir o que exatamente, Herédia, as centrais sindicais estão defendendo, porque eles, evidentemente, vão defender o lado do trabalhador. Mas aí, é possível no mundo real essa defesa ser concretizada? Bom dia. Bom dia, querida. Bom dia a todas. A ideia aqui é a gente discutir, né, o que é possível fazer, o que está na pauta desse encontro e aquilo que vai trazer o maior benefício para o Brasil, não agora, em 2023, mas na próxima década, para a próxima geração. E quando a gente fala sobre salário, nós estamos falando de um fator importante da construção das condições para o crescimento da economia. Pois bem, nós tivemos aqui, acho que até a Juliana já trouxe isso, vocês trouxeram isso, Caio Junqueira teve acesso a um documento preparado pelo DIEESE, que é um departamento intersindical bastante conhecido, que acompanha de perto a valorização do salário mínimo no Brasil, e eles querem apresentar para o presidente Lula, primeiro, a evolução do salário mínimo na comparação com a inflação, as perdas ou ganhos que os trabalhadores tiveram nesse período. A defesa das centrais sindicais é de que o salário mínimo tem um valor bem maior daquele que está decidido hoje, né, de R$ 1.302. Mas há também uma discussão, que aí é mais de médio e longo prazo, para que o governo petista retome uma política que institua ali quase que um gatilho para garantir um aumento real do salário mínimo. Eu vou vir aqui para o telão para dividir com vocês, basicamente, as três propostas, Elisa, que estão nesse documento do DIEESE. As três usam as mesmas ferramentas, a inflação e o PIB passado. Se é o PIB de 2 anos, tem um resultado. Se é o PIB, inflação mais PIB dos últimos 5 anos, uma média dos últimos 5 anos tem outro resultado. E se for um PIB per capita mais a inflação do ano inteiro, tem outro resultado. Se a gente comparar valores atuais, né, do que seria o salário mínimo hoje. Então, nós estamos vendo que apenas a consideração da inflação mais o PIB dos últimos 5 anos ficaria um pouco abaixo do que é hoje, 1.299. Na exposição de motivos ali e custos e prós e contras dessas propostas, os próprios analistas do DIEESE ressaltam aqui talvez o que seja o ponto-chave dessa discussão, que os salários nessa primeira opção aqui, por exemplo, que foi a opção usada pelo governo Lula entre 2007 e que vigorou até 2019, depois parou de valer, o salário mínimo sobe acima da produtividade da economia. Essa é uma referência chave para imaginar e planejar um crescimento sustentável do país, né? É impossível, é muito improvável, na verdade, que uma economia, que um país do tamanho do Brasil, com tantos desafios, consiga ter um crescimento mais forte, mais intenso e mais sustentável ao longo do tempo, onde os salários crescem mais do que o salário mínimo cresce mais da produtividade, que é exatamente a capacidade que o país tem de crescer com os ativos que tem, capital físico e capital humano. E aí, Elisa, tem um ponto importante aqui, porque o salário mínimo, além de ser uma referência do trabalhador do setor privado, ele é também a base para os valores da aposentadoria. Então, hoje, eu estava fazendo essa conta com a Carol Brito, que é a nossa editora aqui do Live, são cerca de 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada que pagam INSS. E cerca de 37 milhões de brasileiros que recebem do INSS. Esses 43 milhões de trabalhadores, mais os outros tantos informais, que a gente não sabe exatamente se conseguem contribuir ou não com regularidade para o INSS, é que sustentam aqueles que recebem a previdência, a aposentadoria e o benefício. E o Economês já chama essa parcela da população brasileira de inativos, porque eles deixam de contribuir para a produção, né, do setor produtivo, né? Eles passam a contribuir via consumo,
consumo e tal, mas ainda assim numa média menor. Então nós estamos falando aqui do custo de um salário, de uma remuneração para uma parcela da população, né, que não é pequena, são 37 milhões de brasileiros hoje, acima da produtividade da economia. Então, eu sei que é complexo, é um pouco misturar aqui o economês, mas é para entender o seguinte, a gente tem que crescer com as próprias pernas e precisa haver um equilíbrio. Ontem eu acho que nós chegamos a falar isso aqui. Sim. Nas categorias do setor privado, mal conseguiram recolocar a inflação. Então, é preciso levar em consideração a conjuntura, mas é preciso pensar bem no plano para o futuro, porque comprometer ainda mais a capacidade de crescimento do Brasil é essa ponderação esperada pelo presidente Lula hoje.